Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, Igreja de Cristo. Melhor noite, meus amigos, meus companheiros. Vocês que estão retornando do trabalho, já estão em casa. Igreja que se reúne aí na sua casa. Muito bem-vindos aos novos inscritos, aqueles irmãos que estão chegando agora, saindo do sistema religioso e encontrando neste canal aqui a oportunidade de crescermos juntos na graça e no conhecimento de Deus. A todos vocês que são novos, o meu nome é Geraldo Moraes. Este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. É aqui que você vai crescer na graça e no conhecimento e vai andar sobre a cobertura e a provisão do Cristo ressuscitado. Sejam todos bem-vindos. Olha, hoje eu coloquei agora à tarde aí um estudo maravilhoso sobre Isaías 45:7, uma refutação do engano. Está aí. Veja, compartilhe para que as pessoas entendam perfeitamente o que quer dizer Isaías 45:7 e não se permitir ao engano, tá bom? Muito bem-vindos a todos. Hoje eu não vou me ater, eu estou aqui um pouco cansado. Foi um dia muito desgastante, muito trabalho e graças a Deus por isso. Em meio a esta pandemia, em meio a esta crise, não faltou trabalho e é o trabalho que dignifica o homem. Bom, o tema da nossa mensagem, e eu peço aos meus irmãos, eu acho que o meu irmão Hudson já está aí atento, pronto, ele não falha, ficar na retaguarda aí, porque quando toca nisso aqui, eles já entram aí com o focinho ralando. O tema da nossa mensagem é Jesus como Salvador. O lado podre da religião. O lado podre da religião, na verdade, não são nem os seus rituais. Isto também é podre. Isto é horrível. Dízimo, campanhas, culto de libertação, Santa Ceia, batismo nas águas, pastor como autoridade eclesiástica, o templo como santuário. Mas tudo isso aqui é apenas os ornamentos. O lado podre mesmo, a podridão que gera o acharcamento, a podridão desse sistema religioso, na verdade, é um só, é oferecer Jesus como Salvador. Sim, e eu vou com você esta noite, nós vamos chegar a essa conclusão de que o sistema oferece Jesus como Salvador para as pessoas. E aí, acaba que a igreja, o povo de Deus, vê a solução dos seus problemas nesse Jesus oferecido como Salvador e que para isso que ele salve as pessoas de pecados, de pobreza, de doença, de maldição hereditária, para ir para o céu. Tudo isto só acontece se aceitá-lo e se frequentar um ambiente que eles chamam de igreja, casa de Deus. Então, todas as demais coisas são apenas subterfúgios para que a pessoa entre e fique escravizada. Mas, na verdade, a grande rede que prende as pessoas, que convence as pessoas de ser presas, é que Jesus é o Salvador delas. E a pessoa se convence que ela precisa ter Jesus como Salvador. E a pergunta é: salvar de quê? Eu preciso ir para uma igreja, aceitar a Jesus como meu Salvador? De quê? Me salvar de quê? Esta é a pergunta
quando você chega ao ápice da maturidade cristã. Quando você chega no processo da plenitude do conhecimento, você descobre que não havia necessidade de você passar por todos aqueles rituais. Você alcança uma maturidade que, na verdade, este é o lado podre da igreja. Eu não iria para a igreja se eu não tivesse que aceitar Jesus como Salvador. O que me prendeu na igreja evangélica era que eu era um terrível pecador. Sem Jesus eu não poderia ser salvo e eu tinha que ir para uma igreja para aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. É esta a expressão coloquial. Ele era o meu único e suficiente Salvador. Só que não. Porque aí eu tinha que ter um pastor se metendo na minha vida, na minha forma de vestir, recebendo um salário pago por mim e por meus irmãos, com toda a autoridade, ele, a família dele, enquanto eles comiam do bem e do melhor, sem trabalhar, viajando com iates, com carro, eu trabalhava de sol a sol para sustentá-los. Tudo isso como Jesus, meu Salvador. E, na verdade, ele não me salvava, ele me mantinha preso e cativo, sustentando uma máfia religiosa. Então, esta é a grande podridão. A grande rede que se lançava sobre as pessoas era essa. É necessário que você aceite a Jesus como seu Salvador. Essa é uma das perguntas chaves de hoje. Salvar de quê? Do inferno? Ora, mas todos nós vamos para o inferno. Salvar de quê? Da vida eterna? Ora, mas nós já viemos com a vida eterna, nós já estivemos com Deus, nascemos com Deus, vamos morrer com Deus e retornaremos para Deus. Salvar de quê? Dos pecados. Salvar de quê? Dos pecados? Quais pecados? Que quando nós nascemos ele já havia sido aniquilado. E os pecados para os gentios são obras da carne. Nós estudamos ontem. Se você perdeu essa aula, você vê ontem. A aula à noite. Nós temos 3 fases de pregações. Tá bom? Nós temos de manhã, 5h20, manhã de confissão de fé, uma palavra de encorajamento. 11h40 nós estamos detonando a falsa graça, a heresia no meio da graça. Estamos limpando a graça de Deus. E à noite é aquele estudo teológico como esse. Preste atenção no que você vai ler. Jesus, como Salvador, é o lado podre, é a podridão dentro das igrejas. Não existe isso. Você vai ler comigo agora. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 20. Eu vou ler também o versículo de número 21. Leia comigo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo de número 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo do pecado deles, não meu. Então, o filho que nasceria, que na verdade em hebraico é Yeshua, ou alguns chamam de Yahushua. Então, na verdade, Jesus salvaria o povo dele. Jesus era judeu, sim ou não? Sim. E Jesus salvaria os judeus dos pecados deles. Qual era o pecado do povo judeu? Estava na aula ontem, a transgressão da lei. Jogar Jesus como Salvador para os gentios era dizer que os gentios também estavam debaixo da lei. Mas os gentios nunca estiveram debaixo da lei. E Jesus não veio, Jesus de Nazaré, não veio para salvar os gentios dos pecados, porque os gentios não estavam debaixo da lei. E pecado, na concepção judaica, era
a transgressão da lei. E o anjo, que naquele time da história era quem trazia as mensagens de Deus para os homens, estavam dentro do aspecto da lei. A lei tinha os anjos como espíritos ministradores, e o anjo disse: ela, Maria, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Jesus salvará o seu povo, os judeus. Então, Jesus de Nazaré era o salvador dos judeus. E o lado podre da igreja oferece Jesus até hoje como salvador. Como se ele foi na cruz e já salvou? Como que uma igreja pode ter a infâmia, a ousadia de oferecer Jesus como Salvador? Então ele teria que morrer novamente numa cruz? Então eles crucificam para si mesmo Jesus? Porque isto ele já fez, disse Zacarias, capítulo 3, versículo de número 9, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Veja, a terra de Israel, diz que tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E que dia foi esse em que a iniquidade foi tirada da terra de Israel? No dia em que ele levou a mão para o lado, levou a mão para o outro e ecoou: Tetelestai, está cumprido, está consumado. Então, ali, naquele momento, falamos ontem na aula, o povo judeu foi salvo dos pecados deles, da transgressão da lei, e os gentios que estavam longe, sem Deus, longe da aliança, foram então aproximados. Mas ele não veio me salvar, nem salvar você, nem salvar os gentios. Quem andava perdido como ovelhas desgarradas era o povo de Israel. Os gentios estavam sem Deus, longe da aliança. Os gentios passaram a ser co-herdeiros por meio do evangelho. E assim, aproximados pelo sangue, eles passaram a ser não mais forasteiros, mas co-herdeiros e participantes da família da fé. A igreja ignora tudo isto que eu estou te passando e pega os incautos e diz: você precisa aceitar a Jesus como teu Salvador. Se uma pessoa que assiste às aulas da igreja em espírito e em verdade ia perguntar: me salvar de quê? Eu estou perdido? Não, não está. É porque eu vou para o inferno? Alguém da graça vai dizer: sim, todos, você e o pastor, todos vão para o inferno. Hades, sepultura, todos nós vamos para o inferno. Então ele veio me salvar de quê? Então ele veio salvar os judeus de quê? Você não leu? Veio salvar dos pecados deles. Eles estavam debaixo da transgressão da lei. Eles estavam perdidos. Jesus disse isso. Eu vim salvar o que havia se perdido. Eu não fui... Deixa eu ler se tem aqui. Mateus capítulo 15, versículo de número 22. Leia comigo. E eis que uma mulher cananeia, portanto uma mulher gentia, eis que uma mulher cananeia, gentia, estrangeira, né? E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta palavra endemoniada significa, na tradição judaica, estava enferma. Nós sabemos que a filha dela tinha febre, tinha convulsões. Então, na tradição judaica, toda pessoa que estava com enfermidade, segundo eles, estava possessa de espíritos alterados, com daimons de enfermidade. Então ele diz, versículo de número 23. Ah, não está aí? Puxa vida, hein? Espera aí. Foi nesse momento? Fica aí para você verificar para mim aí. Só um minuto, meus amados irmãos, só um minuto, só um minuto. Eita, 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 eita. Deu muito ruim aqui.
Espera aí, nós vamos fechar o programa. Então, Jesus, aquela mulher cananeia, foi até ele. E ela, então, perguntou: olha, me ajude, a minha filha está terrivelmente enferma, a minha filha está muito ruim. Então, a resposta não poderia ser outra. Ele então disse a ela: espera aí que eu já vou colocar para vocês. Ele então disse a ela: olha aí, apareceu aí? Não ainda? Eita, deu ruim hoje? Deu ruim, deu ruim. Não ainda? Espera aí um minuto. Ah, nós vamos ter que ler. Então deixe-me pegar a Bíblia. Vamos ver se vai aparecer. Só um minuto. Só um minuto que agora vai. Só um minuto. Segura aí. Estamos ao vivo, é assim mesmo. Liga aí um ventilador, liga um ar-condicionado, já dá logo um calor, já dá logo uma coisa, já vai ficando logo o tempo estressado, já vai o birimbau, já vai logo subindo, a gente já vai logo, aê, eu tô achando que essa mulher não tinha ligado, era o ar aqui, hein? Olha aí, ó, é isso que eu tô achando que deu ruim, hein? Foi aí? Foi, então, vamos lá. E eis que uma mulher cananeia, que vieram daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou fazer uma pergunta. Qual dos senhores aí do YouTube são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Tem alguém aí? Não. Jesus não veio salvar vocês. Jesus foi enviado, ele foi salvar. Disse o anjo a José: não fique desesperado. O que está no ventre da sua esposa é gerado pelo Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho e ele salvará o seu povo do pecado dele, da lei de Moisés. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Ele disse, mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para os gentios. Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 28. Olha o que diz, Vamos ler com calma. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ora, o sangue de Jesus foi derramado para todos ou para muitos? Muitos. Por quê? Porque quem eram esses muitos? Os muitos eram os judeus, que naquele time do derramamento do sangue não era a totalidade, porque ali havia gentios, ali havia os romanos, ali havia os sacerdotes, ali havia o governador, ali havia os soldados romanos. Se o sangue dele tivesse sido derramado por todos, justificaria todos. Mas o sangue foi derramado pelo seu povo para a remissão dos pecados. Está escrito aí assim? Então, qual foi os pecados que Jesus remiu do seu povo? A transgressão que cobria eles. Você entende? Então, o que é que eu quero te passar com isso? Que 2000 anos se passaram, essas instruções estão aqui, e a igreja ignora isso e manda você aceitar Jesus como Salvador. Mas ele não veio salvar a mim nem a você. Ele veio salvar o povo judeu do pecado deles. Assim como disse em Romanos, capítulo 7, versículo de número 7, que diremos, pois, é a lei pecado? Paulo disse, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei.
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás, mas o pecado, a transgressão da lei, veja que está se tratando da cobiça que a lei dizia, a semântica da palavra aqui, da continuação, para que este pecado aqui, ele permaneça na semântica da palavra dizendo que é a lei, mas o pecado, veja, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, esse foi o pecado que ele veio tirar do povo dele. O povo dele era o povo judeu. O povo judeu tinha pecado. Os gentios não. Os gentios estavam longe da aliança. Então, se o clero, se os dogmas impõem em mim que eu preciso aceitar Jesus como Salvador, esta banda podre não aceita que esta aceitação por sua parte seja na sua casa. Na sua casa não vale. Haja visto que ninguém deve aceitá-lo como Salvador. Na verdade, todos nós já viemos com a vida eterna. Ele nos salvou, sim, através do Evangelho da graça de Deus, ele salvou o nosso entendimento. O Cristo ressuscitado salvou nós, o povo da graça de Deus, no entendimento. Nos judeus salvou da transgressão da lei. Nós vivíamos na dureza da nosso coração, entenebrecidos no nosso entendimento. E ele fez em nós a metanoia, renovou o nosso entendimento. Nós passamos a ter olhos iluminados, entendemos a nossa herança, na carne fomos adotados como filho e o Espírito do seu Filho foi derramado em nós, disse Paulo aos Gálatas, que o Espírito do seu Filho foi derramado, ao qual eles começaram a clamar então, Abba, Pai. Na verdade, a palavra pai está excessivo, haja visto que Abba já é pai. E eles passaram então, que estavam longe, passaram então a ter a mesma essência, a mesma comunhão, passaram a ser herdeiros por conta do evangelho que mostrava a condição espiritual também dos gentios. Só que a igreja ignora tudo isto, como eu digo, não quero ser prolixo, já sendo. A igreja ignora tudo isso e diz, não, você é um perdido pecador. Jesus veio para salvar o pecado do seu povo. Mas o seu povo aqui era o povo judeu, e o pecado do povo judeu era a transgressão da lei. O pecado dos gentios era a obra da carne, que ninguém consegue se ver livre, a não ser que aprenda a esmurrar o seu corpo. A igreja, com o seu lado podre, manda os filhos, a igreja, aceitar a Jesus como Salvador, fazendo assim com que a igreja se viva debaixo da lei. Porque se Jesus é o Salvador e ele veio salvar do pecado, da transgressão da lei, se eu aceito como Salvador, eu estou dizendo que eu estava debaixo da lei. Ora, e se eu nasci debaixo da lei, significa que o seu sacrifício lá foi totalmente em vão, e o pastor me coloca debaixo de um poder ilusório, de um engano, de algo que eu não fui, não sou e nunca serei, um transgressor da lei de Moisés. Por quê? Porque a igreja do novo pacto, constituída pelo Cristo ressuscitado, quando ele quebrou a parede de separação que havia no meio, a inimizade entre judeus e os gentios, e ele quebrou essa parede de separação, dos dois povos ele fez um só, e então ele constituiu a sua igreja. E esta igreja de Cristo não precisa de Jesus como Salvador para o pecado. Por quê? Porque esta igreja, a nível espiritual, do qual eu e você fazemos parte, a igreja está perfeita espiritualmente. Pelo menos é o que diz Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Não é que se entregou para tirar o pecado. Esta entrega foi para tirar o pecado dos judeus e nesta entrega a aproximação dos gentios. Nesta parede de inimizade que havia esta guerra entre judeus e gentios, ele se entregou e constituiu a sua igreja. Versículo de número 26. Para, veja, que a santificasse, tendo-a purificado por meio do seu sangue. O sangue tirou o pecado da antiga aliança. A igreja dele foi purificada por meio de água pela palavra. Veja, entenda, atente para a revelação. A lei de Moisés, debaixo da transgressão, fazia obluções ou abluções, purificações por meio de água. Na parede de inimizade desfeita, ele juntou judeus e gentios e, a nível espiritual, constituiu a sua igreja. E, ao invés de fazer a purificação com água, que era a lei que ele já havia tirado, ele lavou a igreja todinha, de judeus e gentios, a igreja espiritual, a Jerusalém espiritual, ele lavou por meio da lavagem pela palavra, pela graça de Deus. Depois ele diz no versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ora, nós somos esta igreja porque isso não são as paredes. Se nós somos esta igreja, e isso está escrito desde o primeiro século, quer dizer que todas as pessoas que nascem em Cristo já são espiritualmente, olha lá, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. De que Salvador eu preciso se todas essas qualificações fazem parte da igreja que somos nós? Se todas essas qualificações aqui, a igreja de nível espiritual de qual nós fazemos parte, nós somos a igreja de Cristo. Se a igreja já está lavada com água pela palavra, se a igreja já foi apresentada por ele, com ele, de forma, ela é vista por ele, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Se a igreja é santa e sem defeito, ele tem que ser o meu salvador de quê? Se eu já sou a igreja dele, ele o cabeça e nós o corpo. Então ele salvou os judeus. Então a estratégia da igreja, se eles ensinam isso na escola bíblica dominical, ninguém estaria preso dentro da igreja, porque o medo é esse. Por isso que eu disse, o lado podre, a banda podre, porque é preciso que você tenha, sabe, esse medo de que Jesus é o teu salvador. Jesus morreu para me salvar, mas você não é um judeu. Ele morreria para te salvar se você estivesse debaixo da lei, porque ele veio para salvar os judeus da lei. A nós não. A nós, os espíritos predestinados, tanto de judeus como de gentios, já havia uma promessa desde antes da fundação do mundo, por determinação e graça, que nós já pertencíamos a ele. E isso disse Paulo em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do instrumento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou. Veja. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Veja. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, tudo isto aqui já veio no meu espírito. Tudo isto aqui já veio quando o meu espírito se revestiu de carne, por sua própria determinação e graça antes dos tempos eternos. Quando Paulo se coloca que nos salvou, é porque Paulo passou pela transição. Só que tudo isto aqui já estava no meu espírito, no teu espírito, quando nós nos revestimos de carne. Então, oferecer Jesus a mim como Salvador é dizer o quê? Que eu estou perdido, que eu sou da casa de Israel, que eu estou debaixo da lei
e que ele ainda não fez nada disto por mim e vai fazer dentro da igreja do pastor Lindo, depois que ele fizer uma pregação eloquente e me inscrever no rol do membro e eu passar a trabalhar mensalmente para bancar ele e a trupe, a corja que ele sustenta atrás da chamada unção dele. Então, isto é a banda podre, só que não salva nunca, não liberta nunca, não transforma nunca, porque é preciso te manter cativo no cativeiro, dizendo que a qualquer momento você perde o Salvador e tudo aquilo que você fez durante anos, dízimo, correntes, campanhas, banho na água, suco, tudo isto pode ser invalidado a qualquer momento se você sair da igreja. E para você se manter salvo por esse Salvador, que não veio te salvar, fez de você a igreja dele perfeita, sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, para se você manter debaixo desse Salvador, você não pode, em hipótese alguma, deixar de tomar a Santa Ceia, deixar de dar o dízimo, e você também não pode sair da igreja. Então, isto é o lado podre destas igrejas que oferecem Jesus como Salvador. Ele já realizou a sua obra, ele fez tudo o que tinha que fazer no seu espírito, e eu repito mais uma vez Efésios 5, 25, porque é com esta palavra que eu vou terminando, para que a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a igreja constituída, a igreja que é do Cristo ressuscitado, não de Jesus de Nazaré, a igreja formada, a igreja do novo pacto, ela passou por uma lavagem de água pura da palavra. A lei era por meio da água, das abluções, dos rituais, das águas das talhas. A graça purificou a igreja com esta palavra maravilhosa. E ele disse para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém a igreja santa e sem defeito. Esta igreja está aonde está um eleito. Esta igreja hoje, ela está na sua casa. Graças a Deus, longe dos apóstolos. Graças a Deus, longe dos rituais. Esta igreja hoje está santa verdadeiramente e sem defeito, longe do paganismo, longe da autoridade pastoral, longe das imposições. Esta igreja hoje ora sem cessar, 24 horas por dia, vive num espírito de adoração, se alimentando da verdadeira palavra do Evangelho, amando e sendo amado, constituída pelo poder da vida indissolúvel, cumprindo o propósito de Deus. Estamos nesta terra como embaixadores e embaixatriz de Cristo. E por onde nós passamos, exalamos o cheiro da fragrância de Cristo. Porque agora, longe da banda podre, longe dos alçapões, longe desse comércio feito em nome de Jesus de Nazaré, o maior nome que traz a maior rentabilidade para a religião chama-se Jesus de Nazaré. Cantam esse nome, fazem sucesso, fazem disco, fazem novela, fazem tudo, mas não vivem a sua essência, que é viver os feitos que ele fez pelo povo e atrair os judeus, para que hoje, como igreja de Cristo, pudéssemos estar apresentado a ele sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas porém nós, como igreja de Cristo, diante do Pai, somos santas e sem defeito. Esta é a mensagem da graça de Deus, é a sabedoria do Espírito, para que você entenda os benefícios que a graça de Deus produziu no seu intelecto. Hoje, de fato e de verdade, você é livre. Não adianta nenhuma ameaça de pastor dizer, olha, você está desviado, você é preciso fazer um conserto e aceitar Jesus como seu Salvador. Não, ele não veio me salvar, ele veio salvar o povo dele dos pecados dele. Ele veio constituir a igreja, que de ambos os povos ele fez um. E essa igreja foi lavada, purificada por meio da palavra. E nós, santos e sem defeito. Um grande abraço, meu nome é Geraldo Moraes e amanhã, 5h20,
nós vamos falar de um assunto muito maravilhoso. Nós vamos falar sobre os impulsos, impulsividade. Eu aguardo você 5h20. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos. Assim é. Melhor noite, graça e paz.